O Brasil tem um déficit de mais de 4 mil juízes e juízas. Um dos motivos é a dificuldade de aprovação nos concursos. Quais são os desafios para ingresso e os da própria carreira? Quais são as competências exigidas atualmente? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a juíza Flávia Braga Corte Imperial, que é titular da 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, a mais de 700 quilômetros da capital mineira. Doutora Flávia ingressou na magistratura em janeiro de 2016. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Prazer foi todo meu, Orion. Estou disponível para a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho sobre a magistratura. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e também enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Flávia, vamos falar então desses desafios. Onde que eles se encontram aí para o ingresso no Poder Judiciário, na magistratura? Como é que deve ser essa preparação dos candidatos, das candidatas? Inicialmente, Orion, você tem que primeiro ter a consciência de qual concurso você quer prestar. Quando você tem o desejo de se inserir no serviço público, há uma gama de concursos públicos à sua disposição. Então, o primeiro passo que um concurseiro, né, como a gente chama, tem que ter é dar o seu direcionamento, saber qual concurso você quer. Tem concursos que eles têm matérias iguais, parecidas, como Ministério Público, Defensoria Pública e Magistratura. Mas tem outros concursos que são outras matérias, o que dificulta a preparação. Então, o concurseiro ele tem que focar no concurso que deseja e estudar aquelas matérias, né? Buscar o conhecimento sobre aquelas matérias. Quando você delimita esse campo, quando você escolhe o caminho que você quer direcionar, o ideal é que você tenha como base um material de concurso. Livros são sempre muito importantes. Livros de doutrina, livros voltados a concursos públicos, mas é muito importante que você tenha também um material, seja de cursinho ou um material feito por você mesmo, uma espécie de resumo que possa lhe socorrer em situações que você precise de um estudo mais rápido pela falta de tempo. Então, pode concluir, pode falar. por favor. No caso da magistratura especificamente, quais são as condições, os requisitos básicos? Existe idade e formação mínimas, por exemplo? Existe, isso é um tema que ocorreu na minha vida, né? Eu tive a possibilidade de ingressar num tribunal de justiça, que era do Paraná, e eu não tinha os requisitos mínimos, que era, no caso, 3 anos de atividade jurídica. Ou seja, você tem que ter, para prestar um concurso público da magistratura, 3 anos prévios de atividade jurídica, seja na advocacia, seja trabalhando em tribunal, seja analista, mas você tem que ter atividade jurídica, prática jurídica. Então, sem isso, que foi o caso que aconteceu comigo, eu não tinha ainda os 3 anos de formada, você não consegue ingressar. Além da sua conduta, além do seu estudo, além da sua formação jurídica, você não precisa ter uma idade mínima. Né? Existia até uma discussão sobre essa necessidade, mas esse requisito não foi aprovado. Então, hoje, o que você precisa ter inicialmente são os 3 anos de atividade jurídica para tentar o ingresso na magistratura. A senhora chegou a fazer mais de um concurso, já que veio de outro estado também? Olha, eu fiz diversos concursos. Eu me formei em 2011, e os meus concursos todos ocorreram no ano de 2013, 2014, então tinha uma gama muito grande. Mas eu sempre quis, né, um tribunal, apesar de todos os tribunais serem maravilhosos, tenho muito orgulho de todos os concursos que eu prestei. Tinha determinados tribunais, até pela proximidade, pelo reconhecimento, pela proximidade de casa, como o TJ Minas, que me chamavam mais atenção. Então, eu, de uma certa forma, direcionava o meu estudo àquele edital específico. Assim foi no TJ Minas, assim que abriu o edital, em 2013, 27/11/2013, eu tive a oportunidade de pegar aquele edital, estudar, e com o estudo dele, eu consegui fazer outras provas. Eu fiz muito mais de 10 provas, eu não sei ao certo quantas, mas foram bastantes, voltadas à magistratura.
O que é avaliado? É o conhecimento jurídico, outras aptidões? Como é que se compõe o concurso, as provas, as entrevistas? Quais são essas etapas? O concurso público da magistratura, ele passa por diversas etapas, em média são 6. A primeira é a prova objetiva, que é uma prova de conhecimento jurídico prático, né? Objetivo. São aquelas questões de marcar, vai de 80 a 100, a depender do tribunal, e você precisa ter um domínio da legislação e da jurisprudência. O principal item que você precisa para passar no objetivo é ter um domínio da jurisprudência atual dos tribunais, STJ, STF, as súmulas também, e a letra da lei, literalmente. Você precisa ter o domínio da lei. E ter uma base de técnica, né, para você conseguir realizar a prova, para você conseguir realizá-la dentro do tempo, com tranquilidade, com calma, e também tem um pouco de doutrina também, porque muitas questões, elas trazem um arcabouço teórico que não é suficiente a mera leitura da letra da lei, a depender do concurso. Então, esse é o conhecimento para a primeira fase. Quando você entra na segunda fase, um novo mundo se averbera. São questões discursivas, que demandam um raciocínio jurídico muito grande, que demandam que você tenha uma base de conhecimento muito grande, principalmente numa matéria que não estava sendo cobrada muito na primeira fase, que é humanística, que vem sociologia, psicologia, teoria geral do Estado, conhecimentos da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Então, a segunda fase, ele puxa um pouco mais para esse tipo de conhecimento, que vai além do conhecimento básico jurídico da primeira fase. Na terceira fase, nós temos as sentenças, uma cível e uma criminal. E aí vem a grande importância de você ter prática jurídica, porque para você fazer uma sentença hoje, não basta você ter o conhecimento doutrinário, você precisa ter o raciocínio jurídico. Uma situação que lhe é imposta para você resolver, você não vai resolver somente com a lei, com a jurisprudência, com a legislação que você tem acesso na sentença. Você precisa raciocinar juridicamente, você precisa conhecer a jurisprudência e o entendimento dos tribunais. Então, esse é o conhecimento da terceira fase, que exige... Nesse ponto, se me permite, nesse ponto aí, eu já ouvi alguma discussão a respeito do aperfeiçoamento, do ajuste, porque geralmente o candidato ou a candidata, né, quando é o primeiro emprego, por exemplo, aí é cobrado maturidade, equilíbrio, quer dizer, existe uma preocupação com esse sentido também, de não ser apenas o primeiro emprego do magistrado ou da magistrada, né? Isso. É importante, sim, isso é muito importante. Quando a gente fala prática jurídica, os 3 anos de prática, não é 3 anos de formado. Não basta você colar o grau para esperar 3 anos e começar a realizar o concurso. Você precisa ter 3 anos de prática jurídica, exercício da advocacia, assessor de magistrado, analista, enfim, diversas profissões, mas que vão lhe dar prática, a segurança e, principalmente, a maturidade para exercer um cargo de tamanha transformação social que é a magistratura. Então, esse requisito é muito importante, né? E ele tem que ser cumprido porque o magistrado ele tem uma grande tarefa na comunidade, principalmente interiores como aqui, que é o que eu vivo, Sim. em que a sua atuação precisa disso. A senhora falou que tinha umas 2 ou 3 etapas ainda, né? Para completar esse ciclo aí do concurso. Né? Isso. E quais são esses destaques que a senhora vai apontar para a gente? Passando na sentença civil e criminal, você entra na inscrição definitiva, que são exames médicos, psicotestes, entrevistas, investigação social. Então, essa etapa é muito importante porque o tribunal começa a conhecer efetivamente o candidato. Até então, você era um número que fazia objetiva e um número que fazia subjetiva. Agora, o tribunal lhe conhece, investiga, lhe entrevista, você faz diversos exames, faz diversos testes psicológicos, né? Teste dos traços, eu até não sei os nomes, né? São voltados à psicologia, psicanálise, e também os exames médicos, além da comprovação da sua atividade jurídica. Foi aí que foi o meu caso, nos primeiros concursos que eu prestei, que eu cheguei, passei em tudo, mas eu realmente não tinha o tempo mínimo de prática jurídica.
E aí você vai comprovar a sua prática, seja através de petições na advocacia, petições, né, como petições iniciais, contestações, recursos, seja atuando como assessor, analista, enfim, atuação jurídica. E quando você passa em todas essas fases, né, o exame médico, o psicoteste e a comprovação da atividade mínima, é que vem a grande prova oral, que é o seu grande momento de falar e de mostrar ao tribunal que você está apto a compor com muita hombridade, com muito respeito e com muita humildade. Que é, aí vem cursinhos para prova oral, para saber falar, se portar, e pronto. Depois disso, está vem os formado, títulos. está formado, então, aí, o magistrado e a magistrada. Agora, a função do juiz, da juíza, também está em constante transformação, é claro, assim como o direito, Claro. assim como a própria sociedade, né? Que competências hoje estão sendo mais cobradas, mais exigidas? Por exemplo, eu vejo questão de gestão, gerência de recursos humanos e materiais também muito colocado, muito acentuado nessa seleção. Em todas as. Até uma diretriz do CNJ, que é muito bem adotada aqui no Tribunal de Justiça de Minas, mas também em outros tribunais, a ideia de que nós somos um juiz gestor. Não existe mais aquela ideia de que o juiz vai sentar numa poltrona e vai pegar os processos e vai julgá-los de acordo com seu livre convencimento motivado. O juiz hoje ele é um gestor de recurso humano e de recurso imaterial. Hoje, o juiz não tem mais como estar dissociado de questões atinentes à administração, questões atinentes a recursos humanos, entendimento, composição de litígios, não só na área judicial, mas na área do servidor, estar antenado à tecnologia, aos avanços que os processos têm finalizados, utilizando-se da tecnologia para aprimorar e dar celeridade aos processos. Então, hoje o juiz é um juiz gestor de recurso humano, de tecnologia e de bens imateriais. Isso tem que estar muito claro. Especialmente numa pandemia como essa, a tecnologia é muito importante, né? Isso. Doutora Flávia, uma das mudanças no concurso aqui em Minas Gerais, por exemplo, foi a adoção de cotas para negros 20% e deficientes 10%. Isso trouxe mais inclusão também, né? Isso é muito importante, chama-se políticas afirmativas. As políticas afirmativas, elas trazem uma carga histórica de recompor, né, de compor situações em que pessoas foram preteridas no passado. Então, essa inclusão da cota para negro, inclusão para a cota de deficientes, eles vieram igualar os que estão, né, pela situação histórica, de formas desiguais, colocados em situações desiguais no momento da magistratura. Então, essas políticas afirmativas, elas já vinham desde os vestibulares, nos outros concursos de analistas, e estão se inserindo na magistratura. Então, eles são muito importantes, porque temos uma história no Brasil e no mundo como um todo de necessidade de respeito e inclusão social. Então, essas cotas são, sim, importantes. Da experiência que a senhora tem, o que é mais importante para conquistar essa vaga? Vocação, dedicação, esforço, muito estudo? Os candidatos devem procurar cursinhos para ajudá-los? Como é que é? Olha, eu já tive muitas oportunidades de falar sobre esse assunto em outros locais, e eu me sinto muito lisonjeada de ter aprendido e poder passar um pouco desse aprendizado para quem o conhece. A primeira coisa que eu acho muito importante, eu falo isso para todas as pessoas aqui ao meu redor, né, minha assessora, todos que estudam para concurso, é você ter disciplina. O estudo é como se fosse um trabalho. Você tem horário para começar, horário para terminar e frequência. Você não pode se sabotar, você não pode se burlar. E a partir daí, você tem que buscar um material que lhe dê uma base, como eu falei no início. Né? Livros são importantes e são. Em cada matéria, eu tinha um livro de doutrina bom, de um doutrinador conhecido, que eu servia como base. Mas eu acho importante, sim, você ter um material de cursinho, ou o material que você mesmo criou a partir do edital, e estudar em cima dele, estudar com frequência, ter o vadimeco e um site ou um livro que lhe dê a jurisprudência atuais dos tribunais, e fazer esse mix. Para a primeira fase, lei seca, jurisprudência
e um resumo, né? Um caderno de cursinho, digamos assim. Eu acho cursinho muito importante, né? Eu fiz cursinho. E na segunda fase, você precisa pegar os pontos desses cursinhos que são deficitários, ou pontos que você não tem muita segurança, e ir para um bom livro de doutrina, né? O livro de doutrina é que ele traga uma facilidade de entendimento. Nem sempre o livro de doutrina indicado por um cursinho é o que você gosta de ler. Você tem que ter um livro de doutrina que você tenha familiaridade, seja na faculdade, seja durante o concurso. Sinopses também, para estudos rápidos, principalmente quando você tem 24 horas na prova oral para estudar os pontos. Então, é importante um livro básico, uma sinopse, material de cursinho, letra da lei e jurisprudência. Esse mix é infalível para você passar. Agora, os desafios da carreira, que depois de ser aprovado no concurso, vem aí né, o dia a dia, a realidade com a qual o magistrado e a magistrada vai se defrontar aí a partir do início da carreira, que geralmente eles começam a carreira nas comarcas mais longínquas, né? Como é que é? A senhora vê essa formação, faculdade de direito, concurso e curso em escola judicial? Isso dá a base para que o juiz, para que a juíza sozinhos, solitariamente consigam se desdobrar dessa missão? Olha, a magistratura ele é um exercício diário, é um sacerdócio, como eu e os colegas costumamos falar. A prática e o conhecimento a gente realmente só adquire quando a gente está na realidade local. A faculdade lhe dá uma boa base jurídica, os cursinhos lhe dão uma boa base jurídica, você chega, né, tendo conhecimento vasto, você pega um processo e você consegue entender aquele processo de acordo com tudo que você estudou. Os cursos de formações são muito importantes porque eles direcionam o seu entendimento à realidade local. Eu tive a oportunidade de fazer mais de um curso de formação, o exigido pelo CNJ, né, que é o geral, e também o específico de cada tribunal que eu pude participar. Então, ele traz realmente qual é o posicionamento, qual é o direcionamento que o tribunal tem acerca, né, das questões. Mas a maturidade, o conhecimento, você só adquire mesmo quando você está no local. Eu já passei por mais de 8 comarcas, entre o Pará e aqui. Cada comarca eu consegui aprender, e em todas elas há uma realidade diferente, são pessoas diferentes. Minas Gerais, existem várias Minas Gerais dentro de Minas Gerais, então em cada local que eu fui aqui, já tive a oportunidade de ficar perto de Belo Horizonte, já estou bastante distante, estou no Vale do Jequitinhonha, então a realidade é diferente, você precisa conhecer, se imergir naquela sociedade e entendê-la, e também entender que você é um agente de transformação social. A sua presença ali na comarca, ela traz uma segurança para a população, ela espera muito de você. Então, realizações de projetos, encontros, palestras, mutirões, eu gosto muito de fazer isso, fiz um pouquinho antes da pandemia, na pandemia queria repetir, não consegui. Isso traz uma proximidade e traz uma experiência de como lidar com as pessoas. Então, isso é realmente só com a prática. Muito bem, muito boa entrevista. Nós estamos na reta final, doutora Flávia. Gostaria agora que a senhora fizesse para a gente, como a gente faz em todo o encerramento do programa, a indicação de leitura, por favor. Olha, eu estou com alguns livros de leitura que eu tenho feito, tanto questões jurídicas, que hoje eu estou muito ligada à reforma da Previdência, né? Nós, em várias que não temos Justiça Federal próxima, nós temos que atuar também por delegação nas questões previdenciárias. Então, se eu fosse indicar algo para as pessoas que estão prestando concurso iniciar a leitura, seria a reforma da Previdência e o direito previdenciário, que ele é muito, muito importante para a prática. E nós, infelizmente, isso já tem mudado, né? Parece que alguns editais vão inserir, precisamos nos deparar com o direito previdenciário, que é uma demanda muito grande. Um livro que não seja jurídico, que eu acho muito interessante, eu gosto muito de história, eu até pensei em fazer história antes de fazer direito, né? Acabei me enveredando para o direito. Neste momento, eu estou no 1808. É uma trilogia, digamos assim, do autor Laurentino Gomes, né, em que traz a história do Brasil. E como eu gosto muito, e é o que eu estou lendo agora por último, né, a gente consegue entender um pouco como a nossa sociedade se transformou no que ela é hoje. E tem um enfoque, Laurentino, ele é muito interessante, que ele tem um enfoque para a escravidão e como a sociedade se transformou no que ela é hoje.
Então, se eu pudesse indicar o livro lúdico, de fácil leitura e que faz a gente entender um pouco, seria o 1808. E também, né, não posso deixar de falar, né, em razão até da minha situação, livros relacionados a crianças, a gravidez, essas coisas também que trazem um conhecimento para a gente, para o futuro que a gente vai enfrentar. Boas indicações, com certeza, até o do 1808. Laurentino lançou agora Escravidão também, que é o mais recente sucesso dele, né? Isso. E dessa primeira indicação que a senhora fez aí, demonstra que a justiça estadual é uma das mais amplas, né? Porque onde não tem justiça federal e trabalhista, é o juiz, a juíza estadual, que tem que demandar esse conflito, né? Nós temos, eu não falo muito estatísticas porque eu não tenho a segurança, mas mais de 90% das demandas do Brasil estão nas mãos dos juízes estaduais. E os outros 10% estão na Justiça Federal, Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho. Então, a gente tem uma gama de matérias muito grande. E eu enfoco mesmo essa leitura do direito previdenciário, eu estou lendo até Frederico Amado, ele está aqui do meu lado. Eu trago esse enfoque porque é uma matéria muito importante, com muita demanda, principalmente quem quer ingressar em Minas Gerais, em que há uma demanda previdenciária passiva muito grande, é você ter o domínio do direito previdenciário e as questões da previdência, sempre se atualizando. Com certeza, uma boa pauta para um próximo programa. Doutora Flávia Sim. Braga, Corte Imperial, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos aqui sobre as dificuldades do ingresso e também da própria carreira da magistratura. Obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, espero ter contribuído um pouco com a formação de tantos concurseiros que sonham com o ingresso da magistratura e que, se estudarem com afinco, com responsabilidade, terem uma conduta ilibada, terem esse sonho, correr atrás dele, com certeza algum tribunal, espero que o de Minas, venham acolhê-los. Com certeza contribuiu bastante. E a você que nos acompanhou, você pode ver e rever essa entrevista quantas vezes quiser no canal da Amages, no YouTube, nas redes sociais e no próprio site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.